E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, e fumaça, e enxofre. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem das suas ladroices. Amém. Podeis assentar. Meus amados, na sequência do estudo do capítulo 9 do Apocalipse, na terça-feira passada falamos sobre a quinta trombeta, e nós fizemos este comentário na quinta-feira passada, e hoje nós vamos falar sobre a sexta trombeta. O sexto anjo, ele toca a trombeta no capítulo 9 e o versículo de número 13. O que nós observamos nos versículos 13 a 21 do capítulo 9? Aqui o anjo, ele toca a sexta trombeta, e o que surge aqui, uma cavalaria infernal. Aqui é o segundo ai, quando toca a sexta trombeta. Nós observamos na leitura do versículo de número 13, que ao tocar a sexta trombeta, acontece algo que nós observamos a partir do versículo de número 13, que ao soar a trombeta, foram soltos os quatro anjos que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. A revelação da palavra do Senhor, ela nos mostra que ali, nesta região, há quatro anjos, e esses anjos estão presos, estão em prisão. Eles não podem agir sem a permissão divina,
só com a permissão de Deus. E quando nós observamos, existe um tempo determinado, conforme nós lemos, para que estes anjos, eles então ajam de acordo com a permissão divina. Quando nós observamos sobre os anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, a Bíblia fala de outros anjos e outros textos que há referência de anjos que estão presos, como os irmãos podem ler comigo a segunda epístola do apóstolo Pedro, o capítulo de número 2, o versículo de número 4. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, Pedro falando, e que Deus, ele não perdoou os anjos que pecaram. Aí pergunta-se, mas o anjo peca? Anjo não tem corpo. Anjo não tem uma natureza humana como nós temos. Mas anjo é espírito. Mas o espírito peca. Eles pecaram contra Deus, querendo ser maior que Deus, o pecado da soberba, pecado da altivez, é o pecado do espírito. E eles pecaram, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, aí, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo 4, nos dá essa informação, que não só no rio Eufrates tem 4 anjos presos, como outros anjos, com certeza anjos que foram dotados de um certo poder, anjos tão perigosos, que Deus não permitiu eles ficarem fora da prisão. Deus então reservou-os em cadeias. Uma outra informação que temos na Bíblia com relação aos anjos é Judas, o versículo de número 6. Judas, versículo de número 6. Ali Judas, ele faz menção também, e ele relata na sua epístola, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia, ao dia do juízo final. Então a Bíblia, ela nos mostra e nos fala de outros anjos que estão em prisões, além desses do Apocalipse, capítulo 9, versículo de número 13. Quando nós observamos o que a Bíblia fala, nós vemos que a maior parte dos anjos de Satanás, porque quando nós falamos de anjos de Satanás, são anjos, mas anjos que estão a serviço de Satanás. Conhecemos hoje como sendo os demônios. Eles estão a serviço do reino das trevas. São anjos maus. Os anjos bons, eles estão com Deus no céu. E eles não saem de lá sem permissão de Deus. Os anjos de Deus
eles são inteiramente submissos a Deus. Eles obedecem a Deus e são sujeitos às ordens divinas. Mas quando nós falamos dos anjos de Satanás, e a maior parte estão livres, contra os quais temos que lutar. E é um número expressivo dos anjos de Satanás. Quando nós lemos Efésios, capítulo de número 6, a palavra de Deus, ela nos dá alguma informação aí sobre a gama de anjos maus que estão a serviço do diabo, que perturba, que ataca dia e noite, que perturba, estão aí a serviço do diabo. Então, quando nós lemos Efésios capítulo 6, aí está a palavra do Senhor, ela nos fala aqui, a partir do versículo de número 12, está falando aí, no versículo de número 12, principados. O que é principados? Principados é uma autoridade que tem o domínio de uma certa região, de um país, de um estado. Então, principados é aquele que comanda. E depois nós temos aí, ainda no versículo de número 12, potestades. É aquele que tem grande poder. O reino do diabo, ele não é desorganizado, viu? Eles trabalham e são organizados em hierarquia, como um exército que tem os seus comandos, tem comando. Então, nós vemos aí principados, potestades, e depois nós temos hostes espirituais da maldade. Versículo de número 12 ainda. Hostes espirituais da maldade. Estão a serviço do diabo. Faz todo tipo de coisas terríveis. Ninguém se engana. Todas as pessoas que se relacionam e trabalham e buscam e têm vínculo com qualquer misticismo e as pessoas são pessoas que envolvem aquelas coisas mais simples, como consulta horóscopo, pessoas que buscam cartomante, jogam búzio, tudo estão abrindo uma porta das coisas mais simples que eu estou falando, para ser influenciado por um espírito maligno. É que lá no mundo eles chamam de uma entidade maligna. Mas quando a palavra de Deus, ela está falando aqui, nós observamos que nós temos uma luta, é uma batalha espiritual contra nós, porque nós, como servos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, lavados neste sangue, nós somos da luz divina, da luz de Deus. Todos aqueles que creram no sacrifício vicário de Cristo e o receberam como Salvador, acreditam na eficácia, no poder do sangue de Jesus, creem nele, são lavados e purificados pelo seu sangue. Estes são colocados
no estado da luz divina. Contra esta luz tem uma hoste maligna que trabalha e que enfrenta, que faz oposição. Abra sua Bíblia, Efésios 2:2. Efésios 2, versículo 2, volta lá, só para nós situar aqui. Quando eu leio Efésios 2:2, eu vou voltar aí no Apocalipse, só para os irmãos terem uma ideia do que eu estou falando aqui. Em que no outro tempo é aquele tempo sem Jesus, é o tempo da ignorância, é o tempo que não obedecia a palavra de Deus, não exercia a fé. Em outro tempo, eu nasci num berço evangélico, fui criado na igreja, mas esse ditado aí fora, ele não funciona diz que filho de peixinho, peixinho é, mas filho de crente só é crente se aceitar Jesus, se converter, não tem jeito. Um exemplo, filho de motorista não é motorista, ele só é motorista se ele ir para a autoescola e aprender a dirigir. Filho de médico não é médico, só é médico se ele for para a faculdade e cursar medicina, se preparar. Filho de crente, eu nasci num berço evangélico. Eu nunca esqueço o dia que eu me converti. Pastor Carlos Alberto estava pregando. E aquele dia o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. Eu estava com 19 anos de idade. Eu nasci no berço evangélico, cresci na igreja, fui superintendente da escola dominical com 17 anos. Fui secretário da escola dominical com 19 anos. Foi quando eu me converti. Eu estava na igreja, eu estava no evangelho, mas o evangelho não estava em mim, não havia entrado em mim. O dia que o evangelho entrou em mim, eu nasci de novo. Eu fui transformado em um novo homem. Eu nunca esqueço deste culto, desta data. Era numa igreja metodista. E a mensagem daquele pastor falou fortemente ao meu coração. E aquele dia eu tive experiência com Deus. Eu mudei de vida. O Espírito Santo me regenerou. Meus amados, o tempo passado, antes de nascer de novo, porque preste atenção, irmãos, parece que eu saí do assunto, mas não, eu vou voltar aqui, eu estou falando Efésios 2:2, viu? Esse tempo, ele é marcado, a mudança pelo novo nascimento. Todos os crentes servos de Deus precisam nascer de novo, precisam ter esta experiência do novo nascimento. Esse tempo da ignorância, antes de conhecer, de professar uma fé que muda, a fé que aparece às obras, que é a mudança de vida, fica para trás. Por isso Paulo ele diz, em que noutro tempo andaste, vivia, as obras, as atitudes, o comportamento, a linguagem, o modo de falar, tudo, modo de se vestir, modo de negociar, todo modo de vida, andaste. Aí diz assim, segundo o curso deste mundo. Andaste segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo, ele é regido, ele é determinado por um rei. E ele tem vários títulos. Paulo, ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. É o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo
deste século, pode ser chamado século, ele rege este mundo, ele governa este mundo. E como ele governa este mundo? Mundo aqui não é o espaço físico e nem essa humanidade. Mundo aqui é um sistema organizado que tem um soberano que governa, que domina sobre a luxúria, sensualidade, idolatria, ganância, prostituição, avareza. Tudo isso é mundo, é o que governa e que domina. O que mais domina o coração e a mente das pessoas hoje? Veja bem, é a ganância. Se eu falar ambição, porque a ambição está, de uma certa forma, ela está errada, porque até um certo limite, ela é benéfica. Mas quando ela passa de um limite, ela passa, deixa de ser ambição e torna-se a ganância. A ganância dos homens. Eu estava lendo, as pessoas gastam 600 bilhões de dólares em armas. E tem 40 milhões de pessoas morrendo de fome. Dá para entender? Gasta 600 bilhões de dólares com armas para a guerra. E tem 40 milhões de pessoas morrendo de fome e não tem dinheiro para sustentar elas. Mas o que faz? O que motiva isto? É a ganância. Então, quando nós observamos que por trás de tudo isto tem um príncipe, e aí Paulo disse, príncipe das potestades do ar. Aí veja bem, existem demônios no inferno, como nós lemos aqui, que estão presos, mas nem todos os demônios estão no inferno. Aonde os demônios moram? Por cima da nossa cabeça aqui, é o quartel-general dele. Nas nuvens aqui, é o lugar que ele comanda, é o lugar que ele mora. E ele anda procurando lugares áridos. A Bíblia diz, quando ele encontra uma casa vazia, ele entra ali, porque é ali que ele tem um pouco de repouso, é o que a palavra de Deus diz. Ele mora aqui, nas regiões celestiais. O lugar de ação dele é na terra, mas ele mora aqui. Príncipe da potestade do ar. Aí veja bem, do espírito que agora opera, é o que está escrito ali. O que está escrito ali? Opera em quem que ele opera? Nos filhos da desobediência. Ele tem um poder de influência nesse mundo tão grande, tão terrível. E a única pessoa que quebra esse poder da influência maligna desse príncipe das trevas é o Espírito Santo de Deus. Quando o crente olha para Jesus, a pessoa olha para Jesus e diz assim, Jesus, eu creio e aceito o teu sacrifício na cruz como prova da minha salvação e o perdão dos meus pecados. O Espírito Santo vem e habita no crente, e quando ele começa a interagir com Jesus, com a sua graça, quando ele começa a colocar em prática os princípios da palavra de Deus, a legalidade do príncipe das trevas é quebrado na vida desta pessoa, aí ele não é mais influenciado pelo espírito da potestade. Ele é influenciado agora, ele é direcionado, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Aí veja bem, quando a pessoa se converte, ela é iluminada pelo Espírito Santo, ela é transportada das trevas para a luz divina. Você é luz, porque você converteu, você nasceu de novo, você foi regenerado,
Você crê em Jesus, você recebeu o sacrifício de Jesus na sua vida, então você é luz. Como você é luz, as trevas sempre estão brigando com você. As trevas sempre estão brigando com você. Ela sempre diz assim: eu não aceito você ser luz, você tem que voltar a ser trevas. Eu quero te abraçar de novo, eu quero te cobrir de trevas. Mas aí é aquela luta. Por causa disso que o crente que serve a Deus, ele tem batalha, ele tem luta, ele tem que estar com a sua mente firme em Jesus, buscando a Jesus. Mas você tem um mundo aí maligno para lutar contra a sua fé, contra os seus princípios. Por causa disso que tem crente que muitas das vezes ele não aguenta firmar-se nos caminhos do Senhor. Ele está sempre vacilando, porque ele não é forte para resistir esta batalha. Mas eu quero te dizer que Deus tem um compromisso com você como crente. Você que é comprado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, Deus te deu o Espírito Santo que mora em você, para cuidar de ti, para te fortalecer, para conservar de pé, para manter a sua vida santa, consagrada, e uma convicção que você é um cristão, fiel a Deus, esperando o arrebatamento da igreja. Quantos crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus tem aqui? Glorifica o nome do Senhor. Aí quando nós observamos aqui em Efésios capítulo 6, Paulo está falando da batalha espiritual que nós temos contra todas estas hostes e, acima de tudo, contra o príncipe das trevas, da potestade. Antes de crermos em Jesus, recebíamos influência e éramos influenciados. Mas agora acabou a legalidade dele. Ele pode até lutar, ele perturba, mas ele só pode ter vantagem se você permitir, se nós permitirmos. A força dele acabou sobre a nossa vida, porque nós agora pertencemos a Deus, somos de Deus, somos comprados, remidos pelo precioso sangue de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, quando eu observo aqui no Apocalipse 9, versículo 14, nós vamos detalhando aqui, porque tem bastante coisa aqui, e nós vamos detalhando aqui. Versículo de número 14, do capítulo 9 do Apocalipse, diz assim: a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Veja bem, nós observamos que até então aconteceu flagelos relacionados ao sol, às estrelas, às águas. Mas quando eu observo aqui, no versículo de número 14, melhor dizendo, algo mais terríveis estão nas previsões ao tocar a trombeta. Algo terríveis, porque estes 4 anjos, eles são anjos terríveis. Por essa razão, eles estão em prisão. Eles estão presos. Aí veja bem, a ideia que aparece aqui é que esses anjos, eles são furiosos. Tem uma força tremenda. E eles serão soltos. Qual a finalidade? Vamos lá, versículo de número 15. E foram
soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, para dia e mês e ano, a fim de quê? De matarem a terça parte dos homens. É o que a palavra do Senhor está nos falando. Você imagine comigo aqui que esses anjos, como está escrito aqui, com tanta fúria, estão preparados para isto. Eles estão presos no rio Eufrates. Vamos fazer uma análise aqui. Quem lê a Bíblia lá no Gênesis, sabe muito bem que o rio Eufrates estava lá no Éden, naquela região onde Adão foi criado por Deus e Deus o colocou lá. Não é isto? Lá, Eufrates. E hoje, geograficamente, se analisarmos, o rio Eufrates está na região do Iraque, onde está situado, não é mais, o reino de Saddam Hussein. Né? Os irmãos se lembram, naquela guerra, foi deposto, destruído naquela nação. Como a influência maligna e diabólica desta região. Então observa comigo que esses 4 anjos estão presos ali. Foi ali que deu-se a queda, que o pecado derrotou o homem. Adão caiu, fracassou. Foi ali que Adão perdeu a comunhão com o Éden e com Deus. Ele fora expulso do paraíso, nesta região. Foi ali, nesta região, foi o primeiro homicídio, quando Caim matou Abel. Foi nesta região, o começo, o berço. Foi ali, nesta região aí, que originou-se o centro religioso do paganismo, a Torre de Babel, onde a intenção era um culto pagão, que a rainha dos céus seria adorada e não o Deus Criador. Então veja bem, foi ali que começou o domínio do espírito do engano, com fábulas satânicas. Neste lugar, onde estão os 4 anjos presos junto ao rio Eufrates. Aí observa, quando nós observamos aqui, versículo de número 18, está escrito assim: por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo. Imagine o fogo. Deixa eu te explicar uma coisa. Existem muitas pessoas que afirmam que as trombetas, os flagelos das trombetas estão acontecendo. Principalmente agora naquela região lá da Califórnia, que está aquele fogo lá que já está dominando. Não é não. Isso é fogo pequeno. Eu quero que você preste atenção. Aqui está dizendo que vai ser morta a terça parte. Aí você imagine, de cada 3 pessoas, morre 1. A terça parte com estes flagelos. Então, esses fogo, incêndio, foco de incêndio, com relação à dimensão que está aqui,
é coisa pequena. A dimensão aqui é maior, porque morre a terça parte na terra dos homens, pelo fogo, pela fumaça. O que a fumaça faz? Ela tira a sua visão, a capacidade de ver. A fumaça te sufoca. A fumaça, ela causa uma intoxicação tão grande no seu organismo. É o modo que as pessoas serão atingidas por estes flagelos. Aí, eu quero que você observe que aqui está falando de 3 pragas: fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Saía da onde? Da sua boca. Agora eu quero que você observe aqui, quando nós lemos aqui, voltamos um pouquinho, versículo de número 16 e o 17, eu vou chamar a sua atenção para você imaginar. Fique tranquilo, porque eu espero que nenhum de vocês irão ficar aqui para ver isto. Tranquilo? Tranquilo? Então você não precisa ficar apavorado, porque no arrebatamento da igreja você sobe, renovado, cheio do Espírito Santo, falando em língua, adorando, glorificando a Deus, e não vai ter nenhum pouquinho de saudade de quem ficar aqui e desse mundo cruel e ingrato. Está pronto para subir, irmão? A trombeta pode tocar? Pronto? Ora vem, Senhor Jesus. Pronto, ficou ninguém aqui, todo mundo arrebatado. Glória a Deus. Então não precisa temer, mas imagine como será, versículo 16. Primeiro, quando esse anjo desce, quando o anjo, ele toca a trombeta, a palavra do Senhor nos diz que abre-se solta-se os 4 anjos que estavam preparados para o dia, mês, ano, fim, a fim de matarem a terça parte dos homens. Não é isso? 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles. Deu para você imaginar? 200 milhões é o exército deles. Agora, qual é a descrição do versículo de número 17? Eu já disse que você não precisa se apavorar. Você não vai estar aqui. Pelo menos eu espero e acredito no seu arrebatamento. Será uma decepção muito grande para mim não ouvir chamar o seu nome lá em cima. Mas diz aqui, versículo 17: e assim vi, preste atenção, e assim vi os cavalos desta visão. Como ele viu? E os que sobre eles cavalgavam, tinham, primeiro, couraças de fogo. De fogo. E de jacinto, e de enxofre. Imagine o cheiro, o fogo, o jacinto, a coisa mais terrível que você pode imaginar na sua vida. E agora, diz assim:
e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão. Domínio, fúria, cabeça. Não tem como dominar esse tipo de cavalo. Agora observa bem, na sequência, como cabeça de leão, e da sua boca saía, o que saía? Fogo, fumaça e enxofre. Agora, veja bem, eu estou descrevendo aqui as características desse cavalo. Quando eu chego ao versículo de número 19, diz assim: porque o poder, preste atenção, poder dos cavalos está onde? O poder dos cavalos está onde? Na sua boca e na sua cauda. Quando eu observo aqui, aí ele diz assim: porquanto a sua cauda é semelhante. Agora você imagine um cavalo, couraça de fogo, com enxofre, jacinto, cara de leão, e a sua cauda, uma serpente, e soltando baforada de fumaça e fogo, com cheiro de enxofre. Aí observa bem. A cauda dele é semelhante à serpente e tem cabeça. Imagine a dimensão do flagelo. Pastor, por que isto? É para você não ficar aqui no arrebatamento da igreja. Para você ficar preparado. É. Aí veja, quando nós observamos aqui o que o texto está dizendo, lembra-se que o poder dele está na sua boca. E o que acontece? E com ela danificam. Agora observa bem que anterior, o estudo de terça-feira, o ataque era o sol, a lua, as águas, a morte. Não, os homens gritavam aos montes: caem sobre nós. Mas a morte fugia deles. Foi a parte de terça-feira passada. Mas esta aqui, não. Aqui a terça parte será atacada por uma cavalaria infernal, diabólica, poder maligno sobre a vida dos homens. Porque preste atenção, versículo 20. E aos outros homens, acompanhe, e aos outros homens que não foram mortos por estas pragas, quem se escapou? Aí preste atenção, versículo 20. Não se arrependeram das obras de suas mãos. Eu fico imaginando, irmão, por causa disso que vale a pena você conhecer Deus, você saber quem é Deus. Tem muitos crentes que não sabem quem é Deus. Você precisa crescer no conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus, você só se encontra na revelação divina. Aí preste atenção o que diz aqui. Aqueles que não morreram, que não foram mortos por estas pragas,
não se arrependeram das suas obras, das obras de suas mãos, para não adorarem a quem? Para não adorarem a quem? Os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. O que Deus está dizendo aqui? Arrependam. A misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo. O problema maior é a dureza do nosso coração como homem. Eu quero que você guarde estas palavras. Muitas pessoas permitem o seu coração endurecer diante de Deus. Eles não se curvam diante de Deus. Existem muitas pessoas que estão adorando demônios. Nessa época agora, irmãos, eu vou te falar, tenha muito cuidado, você que vai no cinema, você que baixa filme lá no seu computador, no seu smartphone, no seu celular, você precisa ter muito cuidado, crentes, servos de Deus, que vai em shows, que tem muito crente que vai. Ele fala com Jesus: Jesus, o senhor não pode ir lá comigo, mas eu vou deixar o senhor sentadinho aqui, e eu vou lá, Jesus, só um pouquinho, mas depois eu volto e te pego de novo, viu? O senhor não sai daqui não, o senhor fica aqui porque eu vou lá, é só uma fugidinha só. Mas quem está lá no palco, ofereceu um sacrifício aos demônios, para ele te levar lá, e bater palma para ele, pagar ingresso para ele, senão não dá lucro para ele ter sucesso. Por causa disso que quando eles chegam lá, antes de se apresentar no palco, o que eles fazem? Invoca os demônios para estar com eles ali. O crente já é fraco, é vazio do Espírito Santo, ele está dando lugar ao diabo, o diabo vai influenciar ele. Estou falando mentira? Estou enganando a igreja? Estou falando verdade. Aí o crente não cresce na fé, não cresce na graça. Ele está sempre meio angustiado, meio para lá e para cá. Por quê? Porque ele está dividido entre Deus e o mundo. Ele adora a Deus, mas também adora o diabo. Eu queria muito que o irmão contasse uma experiência dele. Ele estava desviado e ele estava numa boate, dançando lá. E de repente, pararam e entrou uma pessoa falando inglês. Na tela, a palavra e o som. E naquele momento, ele ouviu uma voz falando assim: preste atenção e olhe para aquela tela. O Espírito Santo foi tão misericordioso. Ele parou, ficou olhando para a tela. E alguém que estava ali no palco começou: vamos saudar ele. Ele está vindo, ele está aqui atrás, ele está chegando. E todo mundo foi ao delírio. E ele disse assim: começa a chamar ele, vem, vem. E ele está olhando. Daqui a pouco apareceu lá, disse: eu estou chegando, eu sou Lúcifer. E todo mundo, quando começou a cantar aquela música, foi ao delírio. E ele chamou seus colegas, ele disse: eu estou indo embora. Ele disse: mas por quê? Ele disse: não, eu estou indo embora. Não, eu estou passando mal, eu estou indo embora. E não. Quantos crentes, quantos servos de Deus fazem isto? Mas aí é o seguinte: adora os demônios. Eu fui orar um dia numa casa,
eu estou falando aqui, lá em Castelo Branco. E aquele dia foi uma luta para o demônio ir embora. Queria ir embora de jeito nenhum. E a gente, obreiro novo, não tinha muita experiência, isso há 25 anos atrás. E eu fui imitar aqueles crentes que entrevistam demônio. Perguntei, demônio, o que você tem nessa casa? Não foi embora ainda. Ele deu aquela garra, vou te mostrar, vem comigo. A casa era grande e entrou para dentro de casa e eu fui atrás. Primeiro foi tinha uma cômoda grande, aquelas antigas, e a mulher chorava e passava a mão na gaveta, mas a gaveta estava trancada. Eu falei, arranca, tu tem troço daí, manda esse demônio embora. E aí tinha uma senhora lá, que disse que era o marido dela que estava lá. E aquela luta, aquele demônio embora. Eles tiraram ela lá do quarto, trancaram o quarto. Eu disse, o que mais você tem aqui? Vem cá que eu vou te mostrar. Ele disse, não vai não. E ela, o demônio foi e eu fui atrás. Irmão, da porta, uma distância assim, daqui nessa câmara aqui, tinha um quadro luminoso da Aparecida. E a mulher flutuou da porta. Flutuou. Eu não preciso mentir. Ela flutuou e agarrou aquele quadro lá na parede, arrancou aquele quadro e disse, eu moro aqui dentro. Eu estou falando, acredite que quiser. Para mim não altera nada. Você crê, não crê, para mim não faz diferença. Disse, eu moro aqui dentro. E foi aquela luta para aquele demônio sair. E a mulher, a velha atrás, não pode. Eu falei, quebra essa porcaria para esse demônio ir embora. Já estava dando 1h da madrugada, aquela batalha, aquela luta. Terrível. Daí aquele demônio foi embora. Mas nunca mais eu fiz entrevista com o diabo. Não quero nem saber o que ele fala. Cala a boca e vai embora logo em nome de Jesus. Não tem esse negócio de falar nada. Não. Quero saber onde que ele mora, o que ele tem. O negócio é mandar ele embora. São as experiências que a gente tem. E como obreiro inexperiente, né? A gente vai amadurecendo e vai aprendendo a lidar com certas situações. Mas eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus está dizendo aqui, volte a sua atenção para aqui que eu estou falando para vocês. Não se engana, não. As pessoas dizem que não adoram, mas adora sim. E segura aí. Eu queria que essa igreja tivesse cheiro no domingo para ouvir o que eu vou falar aqui agora. Tem membros da igreja, eles não dão R$5 de oferta na igreja. Aqui, não estou falando da igreja dos outros, não. Não dão dízimos, são miseráveis. Mas paga caro no ingresso, quando tem um time de futebol jogando no Rio Branco, vai lá e senta e gasta o dinheiro dele, vendo a partida de futebol. Não dá R$5 para um missionário que está no campo, ganhando uma alma, salvando uma alma para o reino de Deus. Não sei quanto vale. Vai lá na loja e compra uma camisa do time de futebol dele e veste para glorificar o time de futebol, o ídolo dele. Não glorifica a Deus. Gasta muito mais do que o dízimo que ele ganha com outras coisas, bobagem. Mas é miserável, não contribui com a obra de Deus, que está aqui para ganhar almas, para salvar almas do inferno. Não choram na presença de Deus, não são quebrantados pelo poder e ação do Espírito Santo, não derramam uma lágrima, mas chora ver o seu ídolo cantando e jogando e celebrando ele lá. Aí vai me dizer que não é adoração. Aí preste atenção. Deus que guarde, não só os crentes desta igreja, mas de modo geral.
É isto que vai endurecendo o coração da pessoa. Não é Deus que abandona, não é Deus que é mau, não é Deus que é ruim, não. É a própria pessoa não sabe lidar com a graça de Deus, com o favor divino. Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo, olha, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Significa, Deus está esperando eles se arrependerem. Porque se arrepender, ele diz, é como se Deus, eu estou esperando o arrependimento. Se arrepender, eu salvo. Se arrepender, eu livro. Se arrepender, eu liberto. Se arrepender, eu abraço. Se arrepender, eu ajudo. Mas precisa de um arrependimento. Mas muitas das vezes não se arrepende, porque o coração vai endurecendo. O coração vai virando pedra. E aqui a palavra do Senhor está dizendo aqui. Veja bem para mim, completar aqui. Para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem de suas prostituição, nem das suas ladroices. Não arrependeram de nada. Deus, mesmo diante de tudo isso, Deus está esperando um arrependimento. Mas o coração, muitas vezes, aí é endurecendo, e as pessoas não dão lugar à graça de Deus. Quando nós observamos aqui, o que o texto está nos falando, observa que, neste tempo, muitos irão morrer, serão atingidos. Por que razão? Deus está chamando a atenção. Deus faz de tudo para chamar a atenção. Você se lembra de uma história no Velho Testamento, que Deus, para chamar a atenção de um homem, profeta, Deus fez uma mula falar. Não é verdade? Para chamar a atenção de Balaão, porque o anjo não chamou a atenção dele, o Espírito Santo não chamou a atenção dele, não despertou a atenção dele. Então Deus falou assim, o jeito é eu fazer uma mula falar. Porque quando ele ouviu a mula falar e chamou a atenção dele, disse, que mal eu te fiz para você me espancar? Eu te sirvo há tanto tempo. E começou a falar, opa, uma mula, nunca vi uma mula falar. Aí chamou a atenção dele. Deus está fazendo isto para chamar a atenção das pessoas, para elas se arrependerem. Mas a dureza do coração, muitas vezes, é tão grande, que as pessoas não param para ouvir Deus, não escutam Deus, não voltam a sua atenção para Deus. Mas a igreja do Senhor, ela está sendo despertada a cada dia. Nós que estamos aqui, nós recebemos o despertar do Espírito em nossa vida. Eu vou só dar a introdução no capítulo 10. Daqui a pouquinho eu vou encerrar. Capítulo de número 10. O que acontece aqui? João, ele observa, depois do sexto anjo, que toca a sexta trombeta, e vem esses acontecimentos. O que João contempla? Ele diz assim, e vi outro anjo. Que tipo de anjo? Este anjo, a Bíblia especifica que ele é um anjo forte.
ele descia do céu, e observa como este anjo desce do céu, vestido de quê? De uma nuvem. Não importa a nuvem, geralmente em todos os contextos da Bíblia, uma nuvem do tamanho de uma mão trouxe chuva quando Elias orou, não é isso? Mas quando você vê uma nuvem grande, escura, o que você diz? Vem tempestade aí. E quando a nuvem toma conta, todo mundo já fica com medo, assustado, porque vem uma grande tempestade, vento, tudo isso de destruição. O coração já começa a disparar. Nuvem está dizendo de flagelos, tribulação, tempestade. Mas este anjo, mesmo ele vindo vestido de uma nuvem, o que nós vemos com ele? Aí ele diz aqui, e por cima da sua cabeça estava um marco celeste. Tira o íris fora. Esse arco é de Deus. Não é de íris. Um marco celeste. Quero que você entenda que este anjo, apesar dele vir vestido de uma nuvem, um anjo forte, está prenunciando que vem uma tempestade tão forte, incomparável, mas ele vem com sinal da bondade e da misericórdia de Deus, o arco celeste. Deus está dizendo através do anjo, eu faço uma aliança, eu uso de misericórdia, eu uso de compaixão. Quantos recebem a misericórdia de Deus nesta noite? Quantos podem aproveitar a misericórdia, a compaixão de Deus? Deus sempre oferece a sua bondade, a sua misericórdia. Você lembra de quando Noé, Deus deu um sinal para Noé? E qual foi o sinal que Deus deu para Noé? Deus colocou lá o arco celeste, dizendo, eu faço uma aliança com você, Noé, e a sua família, todos os moradores da terra, eu faço uma aliança, jamais irei destruir este mundo com água. Toda vez que você vê meu arco, você vai lembrar da minha bondade e da minha misericórdia. Quando chove, o arco de Deus logo aparece. Pode ficar tranquilo, pode vir enchente, inundação, mas lembra da minha aliança. Deus não volta atrás com a sua palavra. Ele sempre apresenta a sua misericórdia. Por causa disso, irmão, vale a pena aproveitar a misericórdia de Deus. Aleluia! É o que ele está dizendo aqui. Mas quando nós olhamos a descrição desse anjo, e o rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Imagine este anjo, forte, vestido com uma nuvem, o arco celeste, a face brilhando como o sol, os pés como colunas de fogo. Para você visualizar, deixa eu te explicar, não é Jesus, é anjo. Algumas pessoas interpretam como sendo Jesus, não é Jesus. Por quê? Vamos rapidinho aqui, eu ainda tenho uns minutinhos. O que esse anjo tinha? Tinha na mão um livrinho aberto, diminutivo, um livrinho. Não é o livro que estava selado. E pôs-se em pé, e pôs-se o pé, e pôs-se o pé direito. Aonde? Ele pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Imagine um anjo forte e poderoso. Mesma coisa,
Ele fala: cheguei. Vim para tomar posse. Eu vim para resgatar. Adão perdeu o domínio desta terra. Foi entregue a Satanás. Mas eu vim para reivindicar o direito de posse. A terra, ela está dominada, impregnada. Mas Deus, você lembra lá atrás, quando nós lemos Jeremias selou a escritura. Lembram? A escritura selada. Agora, está no caminho. O caminho é longo. Aí, quem acompanhou, deve estar lembrando. Mas este anjo forte, ele toma posse. E aqui o que ele fala? Para eu encerrar no 3, depois nós vamos dar continuidade na terça-feira que vem, se Jesus não vir buscar a igreja. E clamou com grande voz, como quando brama um leão. Você já viu o rugido do leão? Isso aqui é vezes mais. E havendo clamado, clamou com grande voz, como brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. 7 trovões retumbando, e encheu esta terra com a sua voz. Coisas tremendas, maravilhosas. Irmão, é assim que acontece, é assim. Você se lembra o que a palavra de Deus diz? E ele fala lá em Hebreus 6:13. Quando nós lemos Hebreus, o capítulo 6, o versículo 13, Deus faz um juramento. Deus dá a sua palavra, empenha a sua palavra. Como ele não tinha ninguém maior do que ele para jurar, ele jurou por si mesmo, por sua fidelidade. A casa diz que ninguém deve ficar jurando. Você é homem, você falha, a circunstância te muda, não muda Deus. Mas nem por isso nós devemos deixar de ser fiel ao nosso trato, à nossa palavra, deixar de cumprir os nossos compromissos. Mas quando nós lemos aqui, ele diz que não tinha outro maior para jurar. Ele jurou por si mesmo, dizendo que cumpriria as suas promessas, a sua palavra. Passa o que passar, o tempo que for. Só para eu concluir aqui, ele jurou dizendo, versículo de número 6, o 5, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre. Preste atenção. Ele jurou por aquele que vive para todo sempre. Deus, Criador, e a Jesus. Você quer ver só uma coisa rapidinho? Colossenses 1:16. Coloca aqui na tela. Colossenses 1:16. Isso aqui é maravilhoso. Quando você começa a memorizar isso aqui. Colossenses capítulo 1:16. Aí diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há, preste atenção, não é
não é no céu. Não é no céu. Nos céus. Nuvens, estrelas, os planetas, tudo que tem foi Jesus quem criou. Ideia minha, preste atenção, eu creio na palavra de Deus, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. O céu, o firmamento, Deus diz assim: haja, apareceu. Aparece a porção seca, apareceu. Mas quando foi as estrelas, os astros, os planetas, aí Jesus foi passando e foi criando. Estrela colorida, vermelha, rosa, violeta, lilás, e ele foi criando. Tudo nele, na pessoa dele, foram criados. Por causa disso que a pessoa tem ideia de Jesus depois de Maria, mas Jesus é bem antes de Maria. Os conhece Jesus aqui, mas Jesus já estava lá no princípio da criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, lá em cima, no terceiro, no segundo e no primeiro, e na terra, preste atenção, visíveis, aquilo que você vê, e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações. Você sabe que miríades de anjos que existem no céu? Que Jesus falou assim: sejam criados, sejam criados, sejam criados, sejam formados. E foi aparecendo anjos que não acabam mais. Milhares de anjos. Sejam tronos, denominações, sejam principados. Quem criou Miguel? Quem criou Gabriel? Jesus. Jesus é maior do que eles. Põe Miguel, Gabriel acima de Jesus, mas Jesus, ele é acima de tudo e de todos. É preciso conhecer a revelação da palavra de Deus. Principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo é louvor e glória ao nome do Senhor, inclusive este que está aqui falando é para louvor e glória do nome do Senhor, e a sua vida também é para louvor e glória dele. Levante a sua mão e glorifica o nome dele, porque você fora criado, esta criatura, para louvor e glória ao nome dele. Eu vou fechar aqui. Por isso diz aqui: e jurou por aquele que vive, para aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu. Jesus é criador? Está jurando a ele. E que nele há, e a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nele há, e que não haveria mais demora. Eu vou ser rápido na execução do projeto de Deus. Eu estou jurando por aquele que vive. Só para você entender. Se é Jesus, ele não pode jurar. Ele está jurando por aquele que é criador. Então, é anjo, não é Jesus. Amém? Terça-feira que vem a gente continua. Que Deus abençoe os irmãos, para louvor e glória do nome do Senhor.